Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo, vendo direitinho? Deixa eu ver aqui em que página que a gente está. Estamos na página 403 do livro Físico. Se alguém souber do PDF, puder colocar aí, por favor. A gente vai começar do segundo parágrafo da página. Esses apontamentos. Se acharam aí? Sim. Acho que foi, estou aceitando aqui, não sei se deu certo, mas acho que foi. Nossa, o Meet, ele muda com frequência, assim, a configuração, né? Agora o lugar de aceitar que as pessoas está diferente. O de vocês mudou também ou não? Mudou? É, fica tudo aqui lá em cima, né? Antes aparecia que estava gravando aqui do lado, agora a gente está gravando. Olha que estranho, deixa eu ver. Não, antes ficava mais fácil de... Tá, a gente está na página 403, no segundo parágrafo. E aí é no esses apontamentos. Achou aí? Imagina. Então eu vou começar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Esses apontamentos, bastante incompletos, devem bastar para estimular trabalhos da coletânea mais cuidadosos. Aí que tem uma nota acrescentada em 1911. Não obstante as diferenças entre a concepção de Scherner do simbolismo do sonho e a desenvolvida aqui, quero enfatizar que Scherner deve ser visto como o verdadeiro descobridor do simbolismo onírico e que as investigações da psicanálise levaram ao reconhecimento posterior de seu livro publicado muitos anos atrás, em 1861, e considerado fantasioso na época. Procurei fazer uma exposição mais detalhada do simbolismo onírico nas conferências introdutórias à psicanálise, de 1916 e 17. Acrescentarei agora uns exemplos. Ó, quando eu parar assim é porque eu estou adicionando as pessoas e agora está mais difícil de adicionar. Não gostei muito, antes era só um clique aqui. Acrescentarei agora alguns exemplos do emprego desses símbolos nos sonhos. Eles devem mostrar como se torna impossível chegar à interpretação de um sonho se rejeitarmos o simbolismo onírico, e também como este se impõe de forma irrecusável em muitos casos. Ao mesmo tempo, porém, quero admoestar o leitor a não superestimar a importância dos símbolos para a interpretação dos sonhos, a não limitar o trabalho da tradução do sonho à tradução dos símbolos, e não abandonar a técnica de utilizar as associações do sonhador. Aqui, acho que é como a gente já falou algumas vezes, de que, embora os símbolos eles possam ter alguma importância, né? Porque obviamente tem, a gente faz a interpretação dos sonhos a partir da interpretação do próprio sujeito, daquilo que ele vai associando, né? A gente sai desse lugar só de pensar o símbolo e principalmente de pensar o símbolo a partir daquilo de como a gente simboliza aquele símbolo, né? Da interpretação que a gente faz sobre ele. Quem analisa o sonho é o sujeito, obviamente que a gente está ali caminhando junto, mas o que precisa é da palavra dele, da interpretação dele, que ele mesmo consiga dizer daquilo, né? Que ele associe livremente a partir daquilo que a gente pontua. As duas técnicas de interpretação dos sonhos têm de complementar uma a outra. Do ponto de vista prático, do ponto de vista tanto prático quanto teórico, continua a ter prioridade o primeiro procedimento descrito, que atribui uma importância decisiva às manifestações do sonhador, enquanto a tradução dos símbolos serve como instrumento auxiliar. Então, nesse lugar, a interpretação do sonho sempre é primeiro pela associação livre, depois, secundário, a gente pensa no símbolo.
O chapéu como símbolo do homem, dos genitais masculinos. Aí aqui tem uma nota dizendo que foi extraído do complemento à interpretação dos sonhos. Oi, Bianca, bom dia. No livro físico, a gente está na página 404 e a gente vai começar a ler desde o do primeiro aqui. Imagina. Então, parte do sonho de uma moça que sofre de agorafobia em consequência de medo de sedução. É verão, estou passeando na rua e uso um chapéu de palha de forma peculiar. Sua parte central sobe e suas laterais apontam para baixo. Aqui a descrição existe, de modo tal que uma fica mais baixa que a outra. Estou alegre e me sinto segura, e ao passar por um grupo de jovens oficiais, penso comigo mesmo: vocês não poderão fazer nada comigo. Como nada lhe ocorre a respeito do chapéu do sonho, eu lhe digo: o chapéu deve ser o genital masculino, com sua parte central erguida e duas laterais pendentes. É talvez estranho que o chapéu seja um homem, mas não costumamos dizer, e aí tem aqui escrito provavelmente em alemão, encontrar um marido, casar-se, literalmente, vir para debaixo da touca. Deliberadamente, me abstenho de interpretar das laterais que pendem de forma desigual, embora, hum, embora justamente esses detalhes em sua precisão apontem o caminho da interpretação. Eu prossigo. Se ela tem um marido com um genital magnífico, nada tem a temer dos oficiais. Isso é, nada tem a desejar deles, pois as fantasias de sedução costumam essencialmente impedi-la de sair de casa sem proteção e companhia. Essa explicação para o seu medo eu já tivera a oportunidade de lhe dar algumas vezes, com base em outro material. O comportamento da sonhadora, após essa interpretação, é notável. Ela retira sua descrição do chapéu e alega não ter dito que as laterais pendiam. Tenho certeza de ter ouvido isso. Não deixe me enganar e insisto. Ela silencia por um tempo e depois encontra coragem para perguntar o que significa o fato de um testículo de seu marido ficar mais baixo que o outro, e se isso ocorre em todos os homens. Assim, esse detalhe curioso do chapéu estava esclarecido, e ela aceitou toda a sua interpretação. Quando a paciente me contou esse sonho, o símbolo do chapéu me era familiar havia muito tempo. Outros casos, menos transparentes, tinham me levado a crer que o chapéu podia representar também o genital feminino, que tem uma nota acrescentada em 1911. Um exemplo desse tipo de comunicação é de Kirchkerber. Stecker comunica um sonho em que o chapéu, com uma pena torta no centro, simboliza o homem impotente. 2. O pequeno é o órgão genital. Ser atropelado é um símbolo do ato sexual. Outro sonho da mesma paciente agorafóbica. A mãe manda a pequena filha embora, para que ela tenha de ir sozinha. Depois ela anda de trem com sua mãe e vê sua filha pequena ir diretamente para os trilhos, de modo que será atropelada. Ouve-se o ruído dos ossos sendo esmagados. Nisso há um sentimento desagradável, mas não um verdadeiro horror. Depois ela olha pela janela do vagão para ver se é possível ver as partes lá atrás. Ela recrimina a mãe por ter deixado a pequena sair sozinha. É um pesadelo, né? Isso não é sonho, não, credo. Análise. Não é fácil dar a interpretação completa do sonho. Ele faz parte de um ciclo de sonhos e só pode ser compreendido plenamente na relação com os outros. É difícil isolar adequadamente o material necessário para demonstrar o simbolismo. Primeiro, a paciente acha que a viagem de trem deve ser interpretada historicamente, como alusão a uma viagem em que deixava uma clínica psiquiátrica. Naturalmente, ela havia se apaixonado pelo diretor. A mãe tinha ido buscá-lo.
O médico foi à estação ferroviária e lhe entregou aqui como presente de despedida. Foi desagradável para ela o fato de sua mãe testemunhar essa homenagem. Portanto, a mãe aparece como alguém que atrapalha suas inclinações amorosas. Papel esse que aquela mulher rígida exerceu de fato em sua juventude. A associação seguinte diz respeito a essa frase. Ela olha pela janela do vagão para ver se é possível ver as partes lá atrás. A fachada do sonho levaria a pensar naturalmente nas partes da filha atropelada e esmagada, mas a associação aponta para uma direção totalmente diferente. Ela lembra de ter visto, por trás, seu pai nu no banheiro. Fala sobre as diferenças sexuais e ressalta que é possível ver os órgãos genitais do homem, mesmo por trás, mas não os da mulher. Nesse contexto, ela mesma interpreta que o pequeno é o órgão genital, que sua pequena, ela tem uma filha de 4 anos, é seu próprio genital. Acusa a mãe de ter exigido que vivesse como se não tivesse órgão genital, e vê essa acusação na frase inicial do sonho. A mãe manda sua pequena embora, para que ela tenha de ir sozinha. Em sua imaginação, sair sozinha na rua significa não ter um homem, não ter relações sexuais. E aí ele coloca que a palavra coire, ir com, coito, vem desse verbo latino, e isso não lhe agrada. Segundo informa, realmente sofreu, quando garota, com o ciúme da mãe por ser a preferida do pai. Uma interpretação mais profunda desse sonho é obtida de outro sonho da mesma noite, no qual ela se identifica com o irmão. Ela realmente era uma garota com jeito de menino, e muitas vezes escutou que, com ela, o mundo havia perdido um garoto. Essa identificação com o irmão mostra claramente que o pequeno significa o genital. A mãe o ameaça com a castração, que só pode ser o castigo por brincar com o membro. E assim a identificação revela que ela mesma praticou a masturbação quando criança, algo que sua memória até então guardou apenas do irmão. Conforme esse outro sonho, já cedo ela devia ter conhecimento do genital masculino, que depois esqueceu. Segundo o sonho, também aponta para a teoria sexual infantil, segundo a qual as meninas são meninos que foram castrados. Quando lhe contei essa opinião das crianças, ela vê uma confirmação dela na anedota em que o menino pergunta a uma garota: cortaram? Ao que ela responde: não, sempre foi assim. No primeiro sonho, portanto, mandar embora a pequena, o genital, também diz respeito à ameaça de castração. Afinal, ela guarda rancor à mãe por não tê-la feito nascer menino. O fato de que ser atropelado simboliza a relação sexual não seria evidente por esse sonho, se não soubéssemos de muitas outras fontes. Acho que é engraçado hoje, assim, pensar, né? Não sei como que fica as crianças, se elas sabem dessa diferença sexual mais cedo ou mais tarde do que antigamente. Mas não sei como que era na época de vocês, porque eu vou confessar que eu não lembro, assim, super como é que era na minha época, mas hoje, os bebês, bebês de bonecos, assim, sabe esses bebês reborns? Eles vêm, né? Tipo, a menininha vem com a vagina e o menino vem com o pênis. É desenhado como de bebês mesmo, assim, é bem realista no corpo. Então, mesmo quando não se tem irmão, as crianças veem a diferença, né? E tem a questão dos pais também. É que algumas famílias acabam não deixando as meninas verem, né, os pais, então os meninos verem as mães em si é um pouco mais difícil, né? Acaba acontecendo com mais frequência, mas tem famílias que não gostam dessa exposição, né? Mas ao mesmo tempo que eu penso isso, assim, deles não saberem, lembra que eu contei aqui para vocês, um amiguinho dos meus filhos, ele é um pouquinho mais velho do que eles, que agora eles já têm 8, isso aconteceu um tempinho atrás, né? Ele tinha 8 e os meus 7, e aí a minha filha se machucou e ele perguntou, machucou o piu-piu dela?
E assim, ele tem uma idade que eu imaginava que ele soubesse, né? E aí, o meu filho mesmo ficou olhando pensando, que? Tipo, como assim, né, o piu-piu dela? Mas ele respondeu falando, não. Depois que a gente riu em casa, assim, né? Falando, ó, o fulano perguntou se machucou o piu-piu dela. Tipo assim, como assim ele ainda acredita nisso, né? Ou ainda acredita? Não, nem sei o que que se passa, né, na cabeça dele. Mas eu acho que hoje em dia as crianças talvez tenham acesso a essa informação mais rápido do que antigamente, né? Mas ainda temos, então, crianças que não sabem disso com alguma antecedência. 3. Representação dos genitais por prédios, escadas e poços. Sonho de um jovem inibido pelo complexo paterno. Ele vai passar com o pai num lugar que é certamente o Prata, que tem uma nota, o Grande Parque Público de Viena, pois vê-se a rotunda e diante dela uma construção menor, a qual está preso um balão, que parece ser bastante luxo. O pai lhe pergunta para que serve tudo aquilo. Embora admirado com a pergunta, ele lhe explica. Depois chegam a um pátio em que há uma grande folha de metal estendida. O pai quer arrancar um bom pedaço dela, mas antes olha em torno para ver se ninguém vai notar. Ele lhe diz que basta falar com o vigia e poderá levar um pedaço sem nenhum problema. Uma escada leva esse pátio para dentro de um poço, cujas paredes são acolchoadas, com uma poltrona de couro. No final desse poço há uma plataforma comprida, e depois começa um novo poço. Análise. Esse sonhador pertencia a um tipo de paciente não muito favorável do ponto de vista terapêutico, que até certo ponto não faz resistência à análise, mas depois se mostra quase inacessível. Nós tem mesmo, né, uns pacientes assim, sabe que tem alguns pacientes, até um pouquinho tempo atrás, estava pensando sobre isso, assim, de que é um paciente que fala, que associa, que faz uma transferência, você acha que, assim, nas entrevistas iniciais está rolando e tal, a coisa vai acontecendo quando chega num ponto que você, tipo, é aqui, né, tem água ali para a gente trabalhar, tem enigma e tal, o paciente para de vir e some, e você pensa, mas por quê? Por que faz isso? E aí mora uma grande resistência, né? Tem água aqui, mas às vezes parece que não é, até que se tenha. Pode falar, cara. A gente vive isso esses dias, assim, em dezembro chegou uma paciente, e aí primeira sessão, o processo lindo, tudo ocorrendo, e aí ela marcou algumas sessões, não apareceu, não conseguiu aparecer, e agora ela não me responde mais. Então, tipo, isso vai acontecer na clínica, claro que a gente fica sempre assim, nossa, o que que aconteceu? Estava tudo indo tão bem, ela muito aberta, assim, para o processo, e pensando em retomar e ficar, e aí, do nada, ela cortou o contato. E é isso, tem a questão da resistência, mas a gente também sempre se interroga o porquê disso acontecer. E é válido também de se perguntar isso, porque, de certa forma, a resistência também é nossa, né? A gente também participa desse ato da resistência. Mas, E enfim, isso acontece muito. eu fico pensando assim, tá, aqui, né, como é um espaço aberto, que a gente deixa gravado, é mais difícil falar dos casos, né? Então, falo assim de uma maneira mais superficial, mas torcendo para que dê para entender aí sobre isso, porque nesse período de festas, de férias, eu não sei como é que é na clínica de vocês, mas às vezes acaba que um outro paciente sai, né? E é normal essa movimentação, assim, geralmente nas clínicas. Eu tenho algumas pacientes que são mães, e nesse período, às vezes é comum que elas fiquem um tempo sem fazer. Eu, por exemplo, sempre já tenho um acordo com a minha analista, eu estou com a mesma analista agora há 5 anos, e aí eu tenho um acordo
com ela que nos meses de dezembro, janeiro e julho eu não faço semanalmente, porque tem semana que eu não consigo por causa das crianças, né? Enfim, a gente sabe como é que é, eu não deixo de fazer, já é uma programação, ela sabe, mas tem isso. E aí, aqui na minha clínica, 2 pacientes pararam de vir. E eu fiquei pensando, né? Deixa eu olhar para isso, ver. Eu sempre gosto de fazer esse movimento de entender o que está acontecendo, por quê e tal. Às vezes é por essa razão mesmo, de início de ano, às vezes não. Tem pacientes que comunicam e tem pacientes que não comunicam. Os que não comunicam deixam a gente em cólicas, muitas vezes, de entender, né? Foi algo que eu falei, foi algo que eu fiz. Não sei se vocês fazem esse movimento de retomada, mas eu sempre faço, olho para o prontuário, vejo, às vezes levo para supervisão, a fim de aprender mesmo com aquilo. E aí, deu um tempinho, eu recebi uma justificativa, e a justificativa era mesmo essa que eu esperava, questão de filho, né, de dificuldade mesmo de se ajustar com uma rotina de férias, mas uma ideia de retomada após passar, então, festas e férias, e aí beleza. E aí, há um tempo atrás, tinha, né, essa outra paciente só não deu justificativa e interrompeu mesmo, e aí fica aquilo em aberto, né? O que será que aconteceu? Resistência ou não, mas tenho minhas hipóteses aqui, como eu disse, não dá para abrir o caso nesse espaço de discussão, mas sei que tem aí alguma questão. E aí, há um tempo atrás, tinha uma outra paciente que decidiu interromper, e ela deu uma justificativa, e sabe quando você pensa assim, tipo, eu acho que não é bem isso, eu acho que não é essa questão, eu acho que talvez seja outra coisa, mas eu fiquei com um certo pesar, assim, porque eu achava que era resistência, né, que não era questão sendo dita, ele falou, não, acho que é resistência, acho que foi porque chegou nesse ponto, mas também imagino que essa pessoa não volte a procurar mais. Eis que meses depois, né, agora, recente, recebi uma mensagem de tô pronta para voltar. E aí, esse tô pronta para voltar foi muito nesse lugar de, então era mesmo, resistência. Existiu algo aqui, né? Então a gente faz novamente acolhimento, tudo, e escuta e parte desse lugar. E eu gosto quando a gente tem a chance, assim, quando a pessoa volta ou não volta, mas quando a gente tem a chance de entender o que aconteceu. Algumas vezes, quando a gente está muito no início, assim, da prática, ou ainda raso na teoria, parece que a resistência ela só existe no começo, e que uma vez que se tem transferência, acabou e vai dar tudo certo, né? E as coisas vão fluir. Só que não é assim. Existem momentos de vida, de análise, situações que podem colocar uma pessoa nesse modo de resistência a ponto dela deixar mesmo de fazer a análise. Por isso que é tão importante, às vezes, falar, mas já estou com esse paciente há anos, não vou fazer supervisão, mas é importante. Eu costumo dizer que casos iniciais, eles são mais fáceis do que casos que você já está a médio e longo prazo, porque no início a gente está sempre mais em alerta do que um caso que você já está vendo rolar ali. Mas esses casos que já estão rolando, eles precisam de mais atenção ainda, porque corre o risco da gente se acostumar com aquela pessoa, se acostumar com aquela escuta e ficar no ponto cego. Não sei se vocês sentem isso, para vocês é difícil, mas assim, essa ideia de a gente precisa, né, ter transferência, precisa ser uma transferência positiva, é ótimo, é claro que é isso, né, eu não estou desconsiderando, mas se a transferência estiver estabelecida e você relaxar, corre o risco de perder alguma coisa nisso, porque existe transferência e contra-transferência. Se relaxa na contra-transferência, porque você já está adaptado, porque você gosta daquele paciente, porque a gente gosta de paciente, né? Verdade seja dita, a gente gosta, são semanas e semanas e anos atendendo uma mesma pessoa, você tá ali ouvindo tudo da vida dela. Se a gente relaxa na contra-transferência, tem chance de perder isso e o tratamento deixar, então, de ser efetivo. Então, enfim, só para pensar um pouco aí da resistência, de como ela aparece no trabalho, acho que tem várias coisas que a gente poderia falar disso, né, vários exemplos, mas eu gosto de pensar nas diferentes formas aí, dentro do que é possível aqui nesse espaço, né, dentro dessas falas um pouco picadas, não sei se dá para compreender, mas a ideia era discutir isso. Vamos lá. Ele interpretou esse sonho praticamente sozinho. A rotunda, disse ele, são meus genitais. O balão preso na frente dela é meu pênis, cuja flacidez é motivo de queixa para mim. Podemos, então, traduzir mais precisamente. A rotunda seria o traseiro, que a criança costuma considerar
parte dos genitais, e o prédio menor na frente dela, o escroto. No sonho, o pai lhe pergunta para que serve tudo aquilo, ou seja, a finalidade e a função dos genitais. É razoável inverter a situação de modo que ele se torna aquele que pergunta. Como ele nunca fez essa pergunta ao pai, na realidade, é preciso ver o pensamento onírico como desejo, ou entendê-lo como algo condicional. Se eu tivesse pedido esclarecimento sexual a meu pai, a continuação desse pensamento estará em outro lugar do sonho. O pátio em que se acha estendida a folha de metal não deve inicialmente ser compreendido de maneira simbólica. Ele vem do local do comércio do pai. Por motivos de discrição, substituí o material comercializado pelo pai por metal, a única alteração feita no relato do sonho. O sonhador entrou na loja do pai e se escandalizou com as práticas incorretas, em partes responsáveis pelo lucro. Por isso, a continuação do pensamento onírico acima deve ser: se eu tivesse perguntado ao meu pai, ele teria me enganado, assim como engana seus clientes. Para o ato de arrancar uma parte do metal, que serve para representar a desonestidade comercial, o próprio sonhador fornece mais uma explicação. Significa masturbar-se. Isso nós sabemos há algum tempo. E também diz com o fato de o segredo da masturbação ser expresso pelo oposto, pode ser feito abertamente. Isso corresponde à expectativa de que a atividade masturbatória é atribuída ao pai, como a pergunta na primeira cena do sonho. Imediatamente ele interpreta o poço como sendo a vagina, invocando as paredes acolchoadas. A partir do conhecimento obtido em outras ocasiões, acrescento que descer, como subir em outros casos, descreve o ato sexual na vagina. Minha observação está dando uma nota na página 398. Ele mesmo dá uma explicação biográfica para o detalhe de o primeiro poço terminar numa plataforma longa, depois da qual há outro poço. Ele praticou o intercurso sexual durante algum tempo, mas depois o abandonou devido a inibições. E agora espera poder retomá-lo com a ajuda do tratamento. No final, o sonho fica um tanto vago, e um conhecedor achará plausível que já na segunda cena do sonho se mostra a influência de outro tema, para o qual aponta o comércio do pai, sua conduta fraudulenta e a vagina representada no primeiro poço, de modo que podemos supor uma referência à mãe. Quarto, o órgão genital masculino simbolizado por pessoas e o feminino por uma paisagem, o sonho de uma mulher do povo cujo marido é um guarda comunicado por B. Dattner. Então alguém invadiu a casa e ela, com medo, gritou por um guarda. Mas esse, acompanhado de 2 vagabundos, foi tranquilamente para uma igreja, que tem uma nota, ou capela, que significava vagina, a qual conduziam vários degraus, símbolo do coito. Por trás da igreja havia uma montanha, que tem um monte de Vênus, e no alto uma floresta densa, pelos pubianos. O guarda estava de capacete, gorjeira e manto. Demônios de capas e capuzes são, como explica um especialista, de natureza fálica. Tinha uma grande barba castanha. Os 2 vagantes que acompanharam o guarda pacificamente vestiam aventais, como que feitos de sacos em torno dos quadris, as 2 metades do escroto. Na frente da igreja havia um caminho que levava à montanha. Este estava nos 2 lados coberto de grama e mato, que se tornavam cada vez mais densos e se tornavam uma verdadeira floresta no alto da montanha. 5. Sonhos de castração em crianças. Um garoto de 3 anos e 5 meses, visivelmente incomodado pelo retorno do pai do campo de batalha, acorda certa manhã perturbado e agitado, sempre repetindo a pergunta: por que o papai carregou sua cabeça num prato? Hoje à noite o papai entregou sua
carregou sua cabeça num prato. B. Um estudante que hoje sofre de uma grave neurose obsessiva lembra que teve várias vezes o seguinte sonho, aos 6 anos de idade. Ele vai ao cabeleireiro para cortar o cabelo. Então se aproxima dele uma mulher com traços severos e corta sua cabeça. Ele reconhece a mulher como sua mãe. 6. Simbolismo da urina, 1914. Os desenhos aqui reproduzidos fazem parte de uma série de imagens que Firenze encontrou numa revista humorística húngara, Fitzbus, percebendo sua utilidade para a ilustração da teoria dos sonhos. Otto Henke já aproveitou essa página intitulada Sonho da Babá Francesa em seu trabalho sobre as camadas dos símbolos no sonho de despertar e etc. Olha só, tem os quadrinhos. Todo mundo tem aí no livro também? Vamos ver. Nossa, mas nem... Vamos tentar entender. O menininho aqui... ele tá fazendo xixi no poste, né? E aí a água escorre para o barco. É isso? Ele brincava muito nessa escadaria. Entre outras coisas, descia montado no corrimão. E ao fazê-lo, sentia uma excitação sexual. No sonho, ele também desce rapidamente a escada em tamanha velocidade que, segundo seu próprio relato, nem chega a tocar os degraus, mas voa para baixo, como costumamos dizer, ou escorrega. Levando em conta a experiência infantil, esse início de sonho parece representar o fator da excitação sexual. Nessa escadaria e no apartamento, o sonhador e as crianças da vizinhança haviam brincado frequentemente Eu acho que você pulou. Eu acho Ué? que é 412. Ai, meu Deus. Acho que engoliu uma página. Peraí. E eu achando que estava falando do menino. Peraí que tem... Acho que pediram para entrar aqui? Não. Pronto. E eu achando que esse era do menino. Mas é na página 412, né? Peraí. É aqui. Apenas a última imagem em que a babá desperta em consequência dos gritos da criança indica que as 7 imagens anteriores representam as fases do sonho. O garoto manifestou um desejo e pede ajuda. O sonho, porém, substitui a situação no quarto por um passeio. Na segunda imagem, a babá já posicionou o garoto num canto. Ele urina e ela pode continuar a dormir. Mas o estímulo para despertar se mantém e até se intensifica. O garoto, vendo que não é atendido, grita cada vez mais. Quanto maior a insistência com que ele solicita que a babá acorde e o ajude, mais o sonho dela garante que tudo está bem e que ela não precisa acordar. O sonho traduz o estímulo despertador para as dimensões do símbolo. A corrente de urina produzida pelo garoto se torna cada vez maior. Na quarta imagem, ela já leva uma canoa, depois uma gôndola, um barco à vela e, finalmente, um grande navio a vapor. A luta entre o teimoso desejo de dormir e o estímulo incansável para acordar é aí representada de modo engenhoso por um artista irreverente. Que Um Sonho como Escada, 1911, comunicado e interpretado por Otto Henke. O mesmo colega ao qual devo o sonho de excitação dentária, nossa senhora, excitação dentária, essa é a nova, me forneceu o seguinte sonho de poluição, igualmente transparente, descorrendo pela escadaria de um prédio, em perseguição a uma pequena garota que me fez alguma coisa para castigá-la. Embaixo, no pé da escada, alguém, uma pessoa adulta do sexo feminino, segura a criança para mim. Eu a agarro, mas não sei se bati nela, pois de repente me vi no meio da escada, onde tive coito com a criança, como que no ar. Na verdade, não era um coito, eu apenas esfreguei meu membro em seus genitais externos. Pesado esse daqui, né? Eu os via claramente, assim como sua cabeça caída para trás e para o lado. Durante o ato sexual, vi
À minha esquerda, acima de mim, também como que no ar, duas pequenas pinturas, duas paisagens que representavam uma casa no campo. Na menor, embaixo, no lugar da assinatura do pintor, estava meu primeiro nome, como se fosse um presente de aniversário para mim. Havia um pedaço de papel na frente dos quadros, informando que existiam também quadros mais baratos. Então me vejo de modo bastante vago, deitado na cama, como que no patamar de cima, e acordo com a sensação de umidade que vem da poluição. Interpretação. Na noite do dia do sonho, o sonhador estivera numa livraria, onde, enquanto esperava ser atendido, contemplou alguns quadros expostos, que representavam temas semelhantes às imagens do sonho. Ele se aproximou de um pequeno quadro que lhe agradara muito e procurou pelo nome do pintor, que lhe era totalmente desconhecido. Na mesma noite, ouviu a história de uma criada da Boêmia, que se gabava que seu filho bastardo havia sido feito na escada. O sonhador procurou saber os detalhes desse episódio um tanto incomum e descobriu que a criada havia levado seu amante para o apartamento de seus pais, onde não fora possível ter relações sexuais, e que o homem excitado havia consumado o coito na escada. Então o sonhador comentou, numa alusão jocosa, a maliciosa expressão usada para falsificação de vinhos, que a criança realmente fora produzida na escada da adega. Esses são os vínculos com o dia anterior, apresentados de modo bastante explícito no conteúdo do sonho, e reproduzidos sem nenhuma dificuldade pelo sonhador. Com igual facilidade, ele reproduz um fragmento de uma lembrança infantil que também foi usada no sonho. A escadaria é a da casa em que ele passou a maior parte de sua infância, e, sobretudo, em que teve o primeiro conhecimento consciente dos problemas sexuais. Ele brincava muito nessa escadaria. Deixa eu ver se está certo. Ele brincava muito nessa escadaria. Entre outras coisas, descia montado no corrimão, e ao fazê-lo sentiu uma excitação sexual. No sonho, ele também desce rapidamente a escada, em tamanha velocidade que, segundo seu próprio relato, nem chega a tocar os degraus, mas voa para baixo, como costumávamos dizer, ou escorrega. Levando em conta a experiência infantil, esse início do sonho parece representar o fator da excitação sexual. Nessa escadaria no apartamento, o sonhador e as crianças da vizinhança haviam brincado frequentemente em brigas de matiz sexual, ocasiões em que ele se satisfizera como no sonho. Sabendo, pelas pesquisas de Freud, sobre o simbolismo sexual, que a escada e o ato de subir a escada simbolizam quase sempre o coito, o sonho se torna transparente. Sua força motriz é, como mostra também seu efeito, a poluição de natureza puramente libidinal. No estado de sonho, é despertada a excitação sexual, representada no sonho pela descida rápida, deslizamento pela escada, cujo elemento sádico, baseado nas brincadeiras de correria e luta, é indicado pela perseguição e subjugação da menina. A excitação libidinal aumenta e compele a ação sexual, representada no sonho pela captura da menina e seu transporte para o centro da escada. Até aqui, o sonho é apenas simbolicamente sexual e pouco transparente para o intérprete dos sonhos inexperiente. No entanto, a excitação libidinal é forte demais para se contentar com essa satisfação simbólica, que teria garantido a tranquilidade do sono. A excitação leva ao orgasmo, e assim todo o simbolismo da escada se revela como representação do coito. Freud destaca o caráter rítmico dos dois atos como uma das razões para o emprego sexual do símbolo da escada, e esse sonho parece confirmar isso nitidamente, pois, segundo a informação explícita do sonhador, o ritmo de seu ato sexual, o movimento para cima e para baixo, foi o elemento mais nítido do sonho.
Farei ainda uma observação sobre os dois quadros, que, além de seu significado real, valem simbolicamente como mulheres, o que já vem do fato de serem um quadro grande e um pequeno. Assim como no conteúdo do sonho, aparecem uma menina grande, adulta, e uma pequena. A disponibilidade dos quadros mais baratos leva ao complexo das prostitutas. Assim como, por outro lado, o primeiro nome do sonhador no quadro pequeno e a ideia de que este seria seu presente de aniversário apontam para o complexo parental, nascido na escada, gerado no coito. A vaga cena final, em que o sonhador vê a si mesmo deitado na cama, no patamar, e tem a sensação de umidade, parece remeter não só à masturbação infantil, mas ainda mais longe da infância, tendo como modelo cenas igualmente prazerosas de enurese. Deixa eu ver aqui, esse 8, acho que dá para ler. Vamos lá. Um sonho com escada modificada. Um de meus pacientes, um abstinente seriamente adoecido, cuja fantasia se fixa na mãe, teve sonhos repetidos em que subia uma escada na companhia da mãe. Digo-lhe que uma masturbação moderada provavelmente seria menos prejudicial do que sua abstinência forçada. Essa observação provoca o seguinte sonho. Seu professor de piano o recrimina por negligenciar seus exercícios, por não praticar os estudos de Moskeles e o Gradus ad paternum sum. Não, né? Vamos pular isso daqui. Ele observa que Gradus também é uma escada, e que o próprio piano é uma escada, pois contém uma escala. É lícito afirmar que não há grupo de representações que se furte à figuração de fatos e desejos sexuais. 9. A sensação de realidade e representação da repetição. Um homem, que hoje tem 35 anos de idade, relata um sonho que diz ter tido aos 4 anos, e do qual se lembra bem. O tabelião que guardava o testamento do pai, ele perdera o pai aos 3 anos de idade. Trouxe 2 grandes peras imperiais, e lhe deu uma para comer. A outra foi colocada no parapeito da janela da sala. Ele acordou com a convicção da realidade daquilo que sonhara, e pediu insistentemente que a mãe lhe desse a segunda pera, dizendo que estava no parapeito da janela. A mãe riu disso. Análise. O tabelião era um idoso jovial que, como sonhador, acredita lembrar, certa vez realmente lhes trouxe algumas peras. O parapeito era como ele viu no sonho. Não se lembra de mais nada. Apenas que, recentemente, a mãe lhe contou um sonho. Ele tem 2 pássaros pousados em sua cabeça e se pergunta quando eles voarão dali. Mas eles não vão embora. Um deles voa até sua boca e suga ela. A falta de associações do sonhador nos dá o direito de tentar a interpretação por meio da substituição simbólica. As 2 peras, maçãs ou peras, são os seios da mãe, que o nutriu. O parapeito é a saliência do seio, análogo às sacadas no sonho da casa. Sua sensação de realidade após o despertar está correta, pois a mãe realmente o amamentou, bem além do tempo habitual, e o seio da mãe ainda estaria disponível. O sonho deve ser traduzido da seguinte forma: Mãe, mostre-me novamente o seio que me alimentou no passado. No passado é representado pelo consumo de uma das peras, novamente pelo desejo de comer a segunda. A repetição temporal de um ato costuma ser representada no sonho pela multiplicação de um objeto. Chama a atenção, naturalmente, que o simbolismo já desempenha um papel no sonho de um menino de 4 anos de idade. Mas isso não é a exceção, é a regra.
É possível dizer que quem sonha dispõe do simbolismo desde o início. O ser humano se utiliza bastante cedo da representação simbólica, também fora da vida onírica, como se evidencia nessa recordação espontânea de uma mulher que hoje tem 27 anos de idade. Ela tem entre 3 e 4 anos. A babá conduz ela, seu irmão de 11 meses mais novo e uma prima de idade intermediária até a privada, para que eles façam suas pequenas necessidades antes do passeio. Sendo a mais velha, ela usa o vaso sanitário. Os dois outros se sentam em penicos. Ela pergunta à prima: Você também tem um porta-níqueis? O Walter tem uma salsichinha. Eu tenho um porta-níqueis. Agora que eu entendi a alusão ao porta-níqueis. Entendeu, Sara? Não? O porta-níquel é a vagina. Eu também estava pensando, um porta-níquel, mas aí ele tem uma salsichinha e é um porta-níquel. Parece mesmo, né? Esse negócio de pôr moeda. Resposta da prima. Sim, eu também tenho um porta-níqueis. A babá riu ao ouvir essa conversa e conta tudo à mãe, que reage com uma reprimenda severa. Olha, mãe, pra que isso, né, mãe? Vamos rir da história. Nesse ponto, vou inserir um sonho relatado por Alfred Hobbes, cujo belo simbolismo permitiu uma interpretação sem muita ajuda da sonhadora. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não dá tempo de ler tudo, né? Vamos ver até onde vai. Pode ser ou vocês preferem que a gente pare aqui e volte na semana que vem para ter uma noção ali de continuidade? Pode ir? Uma objeção frequentemente levantada, peraí, né? 10, a questão do simbolismo dos sonhos de pessoas saudáveis. Uma objeção frequentemente levantada por adversários da psicanálise, mais recentemente também por Havelock Ellis, é que o simbolismo no sonho talvez seja um produto da psique neurótica, mas não teria validade para a psique normal. No entanto, assim como a pesquisa psicanalítica conhece apenas diferenças quantitativas e não fundamentais entre a vida psíquica normal e a neurótica, a análise dos sonhos, nos quais complementos reprimidos agem igualmente em pessoas saudáveis e doentes, mostra a identidade plena tanto dos mecanismos como do simbolismo. Com frequência, os sonhos ingênuos de pessoas saudáveis contêm um simbolismo muito mais simples, mais transparente e mais característicos do que os de pessoas neuróticas, nos quais, devido à censura mais eficiente e à deformação onírica mais extensa dela resultante, o simbolismo é frequentemente atormentado, obscuro e difícil de interpretar. O sonho, comunicado abaixo, serve como ilustração desse fato. Ele provém de uma moça não neurótica, de natureza austera e reservada. Ao longo da conversa, descubro que ela é noiva, mas que seu casamento se deparou com obstáculos que podem adiá-lo. Ela me conta espontaneamente o seguinte sonho. Eu arrumo o centro de uma mesa com flores para um aniversário. Questionada, ela explica que no sonho era como se estivesse em seu lar, que atualmente não possui, e que experimentava um sentimento de felicidade. O simbolismo popular lhe permite traduzir o sonho por mim mesmo. É a expressão de seus desejos nupciais. A mesa com as flores no centro simboliza ela própria e seus órgãos genitais. Ela apresenta como realizados seus desejos referentes para o futuro, já pensando no nascimento de um filho. Portanto, o casamento aconteceu há muito tempo. Chamo sua atenção para o fato de que the center of a table é uma expressão incomum, o que ela admite, mas naturalmente não posso lhe fazer perguntas diretas a respeito disso.
Cuidadosamente, evito lhe sugerir o significado dos símbolos e pergunto apenas o que as diferentes partes do sonho lhe trazem à mente. Ao longo da análise, sua reserva dá lugar a um interesse nítido pela interpretação e uma franqueza que a seriedade da conversa torna possível. A minha pergunta sobre o tipo de flor, ela responde inicialmente: flores caras, é preciso pagar por elas. Depois que teriam sido lírios do vale, violetas e cravos. Suponho que a palavra lírio, no sonho, teve significado popular de símbolo de castidade. Ela confirma a suposição, pois lírio lhe recorda purit, de pureza. Vale, um símbolo feminino, frequentemente nos sonhos. Assim, o encontro fortuito de dois símbolos no nome inglês para o lírio do vale é usado no simbolismo do sonho para enfatizar sua preciosa virgindade. Expensive flowers, one has to pay for them. E para expressar sua esperança de que o marido saberá reconhecer seu valor. A observação expensive flowers tem, como veremos, um significado diferente para cada uma das três flores simbólicas. Vocês todo mundo sabe, mas daqui são tipo flores caras, né? Que é o que está escrito em inglês. Por que não coloca em português, né? Para facilitar a vida da gente. Tento explicar de forma bastante ousada. Na minha opinião, o sentido secreto das violets, aparentemente assexuais, por uma relação inconsciente com a palavra francesa viol. Para minha surpresa, a sonhadora faz uma associação com violete, palavra inglesa para estuprar. O sonho aproveita a grande semelhança entre violet e violate na fonética inglesa. As duas palavras se distinguem apenas por meio de um acento diferente na última sílaba, para expressar indiretamente a ideia de violência que acompanha a defloração. Até mesmo essa palavra recorre ao simbolismo da flor, e talvez também um traço masoquista da moça. Um belo exemplo das pontes verbais usadas nos caminhos para o inconsciente. One has to pay for them significa a vida que ela tem de pagar para se tornar esposa e mãe. No tocante a pinks, que ela também chama carnations, as duas palavras significam cravos. Penso na relação dessa palavra com carnal, mas faz a associação com color, cor. Acrescenta ainda que carnations são flores que o noivo lhe dá frequentemente e em grandes quantidades. No fim da conversa, ela de repente admite que não me disse a verdade, que a palavra que lhe veio à mente não foi color, mas incarnation, encarnação. A palavra que esperei, a propósito color, também não é uma associação distante, pois é determinada pelo significado de carnation, a cor da carne, ou seja, pelo complexo. Tal insinceridade mostra que a resistência era maior nesse ponto, correspondendo ao fato de que aí o simbolismo é mais transparente. A luta entre a libido e a repressão era mais forte nesse tema fálico. A observação de que essas flores eram um presente frequente do noivo é justamente com o significado duplo de carnation, outra indicação de seu sentido fálico no sonho. O presente das flores é utilizado para exprimir a ideia de presente sexual e recíproco. Ela dá sua virgindade e espera, em troca, uma rica vida amorosa. Também a expressão expensive flowers, one has to pay for them, pode ter um significado real, financeiro. O simbolismo das flores do sonho contém, portanto, o símbolo da mulher virgem, o símbolo do homem e a referência à defloração violenta. Cabe lembrar que o simbolismo sexual das flores, que é muito difundido, representam os órgãos sexuais humanos por meio das flores, que são os órgãos sexuais das plantas. Talvez o ato de presentear flores à pessoa amada tenha esse significado inconsciente,
A gente nunca soube que as flores eram os órgãos sexuais das plantas. Vocês já ouviram falar disso? Assim, sabia? Eu é que nunca tinha feito essa ligação, né? Nessa aula de biologia, provavelmente, faltei. Não prestei atenção. O aniversário. Quer falar? Pode Eu falar. acho que tem a ligação, né? Porque para que as as plantas se multipliquem, os pássaros, os beija-flores vão lá nas flores, tiram o pólen, que, sei lá, traduzindo seriam os gametas, e espalham eles, né? Então, aí É que dá verdade. essa ideia. Só não tinha, então, feito ligação, que eu gostei de biologia, pela verdade, viu? Dessa parte aí de flores. Então, meus filhos que estão aprendendo isso. Estou estudando tudo de novo, gente. Tudo de novo. O aniversário que ela organiza no sonho significa, provavelmente, o nascimento de uma criança. Ela se identifica com o noivo e o representa, preparando-a para um nascimento, ou seja, copulando com ela. O pensamento latente poderia ser: se eu fosse ele, não esperaria. Defloraria a noiva sem pedir permissão, usaria força. A palavra Violet aponta para isso. Assim também, o componente sádico da libido acha expressão. Numa camada mais profunda do sonho, o Aya Range, etc., deve ter um significado alterótico, ou seja, infantil. Ela também tem conhecimento, possível apenas no sonho, da modéstia de seu corpo. Ela se vê plana como uma mesa. Tanto mais se destaca a preciosidade do centro. Em outro momento, ela o chama de a centerpiece of flowers, um centro de mesa com flores, sua virgindade. E a horizontalidade da mesa também deve contribuir com um elemento para o símbolo. É notável a concentração do sonho, nada é supérfluo, cada palavra é um símbolo. Depois ela faz um adendo ao sonho. Vou ler em português só. Decora as flores com papel verde e crespo. Acrescenta que se trata de papel estampado, usado para revestir vasos comuns de flores. E continua. Para esconder coisas desalinhadas que não eram bonitas à vista. Uma brecha, um pequeno espaço entre as flores. O papel parece veludo ou musgo. A decorate ela associa a decorum, como eu havia esperado. A cor verde predomina, ela associa esperança, outra alusão à gravidez. Nessa parte do sonho não predomina a identificação com o homem, o qual se expressa aí são pensamentos relacionados ao pudor e à franqueza. Ela se apronta para ele, reconhece deficiências físicas, das quais se envergonha e quer tentar corrigir. As associações veludo e musgo são um indício claro de que se trata dos pelos pubianos. O sonho é uma expressão de pensamentos que a reflexão desperta da moça mal conhece. Pensamentos que se ocupam do amor sensual e seus órgãos. Ela é preparada para um aniversário, isso é, possuída sexualmente. O medo da defloração, talvez também o sofrimento prazeroso, adquire expressão. Ela reconhece suas falhas físicas e a compensa superestimando o valor de sua virgindade. Seu pudor desculpa a sensualidade que se manifesta, pois o objetivo desta é o fim. Também, considerações materiais, alheias a quem ama, acham expressão. O afeto do sonho simples, sentimento de felicidade, indica que ali poderosos complexos emocionais foram satisfeitos ali. Firenze observou que tem que os 2 parágrafos foram acrescentados em 1919. Com justeza, a facilidade com que, precisamente, os sonhos de pessoas sem noção da psicanálise, não são sem noção total, sem noção da psicanálise, permitem conhecer o sentido dos símbolos e a significação dos sonhos. Neste ponto, insiro a análise do sonho de uma personalidade histórica do nosso tempo, pois nele, um objeto que normalmente serve para representar o membro masculino tem acrescentado um atributo
que o caracteriza nitidamente como símbolo fálico. O alongamento infindável de um chicote dificilmente pode significar outra coisa senão uma ereção. Além disso, o sonho é um belo exemplo de como pensamentos sérios e distantes da sexualidade podem ser representados por material infantil sexual. E aí, na semana que vem, então, a gente lê O Sonho de Bismarck. Tudo bem? Para aqui, a gente ficou na página 422. Estamos no 11, beleza? Obrigada pela companhia. Até a quinta que vem. Um beijo. Quem vê?